Joseph Kony, o profeta da guerra. Joseph Kony nasceu em 1961, no norte de Uganda, numa pequena aldeia chamada Odek, no distrito de Gulu. Pertencia ao povo Achuli, conhecido por suas tradições espirituais antigas, ligadas à natureza e ao culto dos antepassados. O norte do país era esquecido pelo governo, pobre e frequentemente alvo de conflitos. Foi nesse ambiente de fé e medo que o menino cresceu. Desde cedo, Kony mostrou sinais de comportamento diferente. As pessoas da aldeia diziam que ele tinha olhos que viam além do mundo. Era introspectivo, mas curioso sobre o espiritual. A sua mãe, Alice Alma, acreditava que o filho tinha dons proféticos. Contava que ele ouvia vozes, via luzes e entrava em transe, e o povo começou a tratá-lo com respeito e receio. Durante sua infância, Uganda vivia tempos turbulentos. O país, recém-saído do domínio britânico, tentava se reerguer. Mas o poder mudou de mãos com frequência. Primeiro Milton Obote, depois Idi Amin Dada. O medo, a miséria e a desigualdade cresceram. No norte, onde Kony vivia, as pessoas sentiam-se abandonadas e odiadas pelo governo central. O menino cresceu nesse clima de injustiça. Via soldados saqueando aldeias e famílias fugindo. Cresceu acreditando que o mundo era um campo de forças espirituais, onde o bem e o mal lutavam dentro de cada homem. Nos rituais locais, aprendeu sobre feitiçaria, ervas e espíritos. Com o tempo, começou a usar esse conhecimento para curar pessoas, ganhar prestígio e atrair seguidores. Nos anos 80, Uganda foi tomada por uma guerra civil. Yoweri Museveni subiu ao poder em 1986, após derrubar o regime anterior. Enquanto o sul comemorava, o norte, região dos Achuli, sentia-se derrotado e excluído. Foi nesse contexto que Joseph Kony apareceu como uma voz de resistência. Ele dizia ser guiado por Deus e prometia libertar o país da opressão. Kony afirmava que recebia mensagens diretas do Espírito Santo. Dizia que anjos lhe falavam durante o sono, ordenando que criasse um exército de pureza e fé. Chamou esse movimento de Lord's Resistance Army, o Exército de Resistência do Senhor. O nome parecia sagrado, mas escondia algo sombrio. Ele dizia lutar pela vontade de Deus, mas na prática, lutava pelo poder absoluto. Kony começou com pequenos grupos no norte de Uganda. Pregava que o país devia seguir os 10 mandamentos e que quem desobedecesse deveria ser purificado. A sua voz misturava religião e feitiçaria, e o povo, cansado da pobreza e da guerra, acreditava. O medo e a fé tornaram-se aliados perfeitos. O movimento cresceu. Mas pouco a pouco, a fé virou fanatismo. Kony acreditava que era o novo Moisés, o novo mensageiro de Deus. E quem o desafiava, era tratado como inimigo dos céus. Com o tempo, o LRA ganhou poder. O governo tentou atacá-lo, mas ele recuava para as florestas, cruzando fronteiras entre Uganda, Sudão e Congo. Lá, ele criou um sistema fechado, um pequeno reino espiritual comandado por medo. Crianças eram levadas, treinadas e moldadas para obedecer. Ele acreditava que só os puros, os jovens, poderiam construir a nova nação. As florestas tornaram-se o lar do LRA. Kony não tinha base fixa. Dormia em acampamentos escondidos, cercado por guardas e feiticeiros. Realizava rituais, misturando passagens bíblicas com práticas africanas. Mandava pintar o corpo com óleos e cinzas, acreditando que isso os tornava invisíveis aos inimigos. Enquanto isso, o governo de Museveni tentava pôr fim ao movimento, mas o norte do país era vasto e de difícil acesso. Tropas eram emboscadas, e a população local, aterrorizada, começou a fugir para cidades maiores. Os anos passaram e o nome Joseph Kony tornou-se um mito, parte homem, parte espírito. Na década de 1990, o Exército de Resistência do Senhor já operava também no Sudão. O regime de Khartoum via em Kony uma ferramenta útil contra Uganda e o apoiou secretamente com armas e abrigo. O movimento sobreviveu por causa dessas alianças políticas e espirituais. Kony acreditava que nada poderia detê-lo, nem governos, nem exércitos,
nem o mundo inteiro. Mas o mundo começou a ouvir. Missionários e jornalistas levaram as histórias para fora da África. Imagens de crianças fugindo e famílias desfeitas chegaram à Europa e aos Estados Unidos. Em 2005, o Tribunal Penal Internacional, em Haia, emitiu um mandado de prisão contra Joseph Kony e seus principais comandantes. Foi a primeira vez que o tribunal acusou alguém de crimes de guerra e contra a humanidade. Mesmo assim, ele desapareceu nas florestas. Comunicava-se apenas por mensageiros e mudava de esconderijo constantemente. Alguns diziam que tinha aliados em governos africanos, outros acreditavam que era protegido por forças espirituais. O exército de resistência do Senhor continuou ativo em pequenas células, atravessando fronteiras e espalhando medo. Em 2012, o nome Joseph Kony voltou a ser notícia mundial. Um vídeo intitulado Kony 2012, produzido por um grupo americano, viralizou e levou milhões de pessoas a conhecerem sua história. Jovens de todo o planeta exigiram justiça, pediram que os governos o caçassem. Mas o movimento perdeu força meses depois, e o homem continuou oculto, como um fantasma. As forças de Uganda e dos Estados Unidos criaram operações conjuntas para caçá-lo nas selvas da República Centro-Africana. Várias vezes quase o encontraram, mas ele escapava sempre, como se conhecesse cada árvore do continente. Relatos dizem que ainda se movimentava com poucos seguidores, sobrevivendo entre tribos nômades e caçadores. Nos últimos anos, a sua presença tornou-se apenas rumor. Alguns acreditam que ainda está vivo, envelhecido, escondido nas matas da fronteira entre o Sudão do Sul e o Congo. Outros dizem que já morreu há muito tempo e que o seu corpo nunca foi encontrado. Hoje, o nome Joseph Kony representa o lado sombrio do fanatismo e da fé cega. Ele usou a religião para dominar, a ignorância para reinar e o medo para se proteger. Transformou o nome de Deus em escudo para o próprio poder. O seu legado é de destruição, aldeias em ruínas, gerações perdidas e um país que ainda tenta cicatrizar. Mas também é um lembrete: quando a fé perde a verdade, o homem perde a humanidade. Joseph Kony nunca foi capturado oficialmente. A sua história continua aberta, entre o mito e a realidade. E nas florestas silenciosas da África Central, ainda há quem jure ouvir o eco da sua voz, falando sobre pureza, fé e guerra. Chegou até aqui? Então ajude o canal a crescer, subscreva-se no canal e deixe um like. Até o próximo vídeo.